Bom, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre renda passiva, como adquirir uma renda passiva e qual tipo de investimento você pode estar fazendo aí para conseguir uma renda passiva aí todo mês, pingar um troco na sua conta e automaticamente, com o passar dos anos aí, com o passar do tempo, se tornar uma renda onde você possa usar esse dinheiro para comprar um carro, viajar ou continuar investindo. Isso vai ficar a seu critério, tá? Primeiro, gente, o que é uma renda passiva? Renda passiva nada mais é do que uma renda que você adquire, que você recebe, sem que você tenha que fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, uma renda ativa é aquela onde você empresta seu tempo para alguma empresa ou para alguém, presta o serviço e você recebe pelos serviços prestados. Isso é uma renda ativa, ou seja, quando você trabalha e aí você recebe pelos serviços prestados, tá ok? Uma renda passiva nada mais é do que você fazer com que o seu dinheiro te renda, te traga alguns lucros sem que você tenha que trabalhar, sem que você tenha que meter a mão na massa, né? Ou seja, você não vai prestar serviços para alguém, para terceiros, você simplesmente vai receber todo mês. Aí é o que nós chamamos de renda passiva, que é quando você recebe um dinheiro sem ter trabalhado para aquilo, né? Como é que funciona uma renda passiva? Primeiro você tem que investir, tá? Já foi o tempo que você investia na poupança e ela te dava uma renda boa, tá? Hoje em dia, quando nós investimos na poupança, o nosso dinheiro fica meio que parado. Tem uma renda? Tem. Essa renda é mensal de 0,55%. Ou, perdão, 0,5%, tá? É o valor que rende mensalmente, que é equivalente a 5% por ano, beleza? É um valor que vai entrar na sua conta, por exemplo, se você investir hoje 100 mil na poupança, se você colocar 100 mil na poupança, você vai ter uma renda mensal de R$500. Bom, porém, o dinheiro na poupança, ele desvaloriza, ele fica abaixo da inflação. Vou falar um exemplo da inflação. O que é inflação? Um exemplo rápido e básico. A inflação, ela nada mais é do que o que eu comprava com R$100 há 10 anos atrás e o que eu compro com R$100 hoje. Você entende? Será que eu conseguiria comprar as mesmas coisas que eu compraria há 10 anos atrás com R$100? Eu compraria hoje? Então o nosso dinheiro, ele tenta desvalorizar, ele vai desvalorizando, e é o que nós chamamos de inflação. Então quando você deixa na poupança, o nosso dinheiro ele perde valor. Apesar de ter uma renda, render R$500 por mês, se você tiver 100 mil, tudo bem. Porém, o dinheiro que você tem lá investido, ele vai simplesmente desvalorizar. Quando você investe em CDB, CDI, Tesouro Direto no caso, ou em FIIs, fundos imobiliários, ações, criptomoeda, o nosso valor investido é sempre corrigido acima da inflação. Ou seja, o nosso dinheiro não perde valor, tá? Então esse é o lado bom de você investir fora da poupança. A poupança ela tem uma rentabilidade, não é tão alta, é pouca, de 5% ao ano, beleza? Porém, o pior da poupança não é o que ela rende, e sim a desvalorização do nosso dinheiro, tá? Eu vou falar um pouco sobre os FIIs, que seria fundos imobiliários. Como se você comprasse uma casa, um apartamento, um galpão e alugasse para terceiros. E todo mês esse alguém te pagasse ali o aluguel do seu estabelecimento. O lado ruim de você comprar um imóvel para alugar e ter essa renda passiva todo mês é que você vai ter que comprar esse imóvel ou construir, não importa. De alguma forma você vai ter que ter esse imóvel. Para que você possa alugar para terceiros e ter uma renda passiva, você vai ter que ter o imóvel. Como é que você vai ter esse imóvel? Bom, aí você tem que ou comprar um imóvel pronto, ou você de repente comprar um terreno, construir, não importa. De alguma forma você vai precisar ter esse imóvel. E aí o seu inquilino ele vai te pagar todo mês, não sei lá o valor que você vai alugar, um exemplo, se você alugar por R$1.000, todo mês ele vai te pagar R$1.000. Beleza? Aí é o que nós chamamos de renda passiva. Você não vai trabalhar para precisar ter esses R$1.000. Eles vão chegar até você, pelo fato de que você investiu. No caso, comprou uma casa, comprou um galpão, comprou um salão, comprou um apartamento e colocou para alugar. Beleza? Beleza. Mas a pergunta é, e se eu não tiver esse dinheiro para comprar esse estabelecimento, para comprar esse imóvel? Pô, eu não tenho 250 mil para comprar uma casa para colocar para alugar. Eu não tenho 200 mil para comprar um apartamento e colocar para alugar. Como é que eu posso fazer? Bom, e se eu disser para você que você pode comprar um tijolinho de algum imóvel que tem por aí e receber equivalente ao preço daquele tijolo? Vamos supor que o tijolo está R$20. Você comprando
aquele tijolo daquele imóvel, quando ele for receber o aluguel dos seus inquilinos, ele vai te pagar pelo aquele tijolo que você comprou. Você entende? É aí que entra os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, existem vários fundos imobiliários, eu sugiro que você vá atrás depois. Funciona mais ou menos assim. Quando você investe em fundos imobiliários, você compra lá uma cota do fundo imobiliário, vou pegar os fundos mais baratos, tem de 8, 9, 10, 15 reais, você comprou lá, né? Quando o dono daquele imóvel for receber o seu aluguel, ele vai receber do seu inquilino e ele vai te pagar pelo aquele tijolo que você comprou. Tá ok? Aquele tijolo que no caso é aquela cota que custa 7, 8, 9, 10, 15 ou 20 reais. Tudo bem? Só que imagine que você, ao invés de comprar uma cota, você comprou 10 cotas. Ele vai te pagar por 10 cotas. Entendeu? Imagine que você comprou então 100 cotas. Ele vai te pagar equivalente a 100 cotas. Então, qual que é a ideia? A ideia é você ir investir em fundos imobiliários, porque, primeiro, o fundo imobiliário, ele rende mais do que a poupança, tá? E todo mês você vai receber uma renda passiva, tá certo? E é garantido, por quê? Porque o estabelecimento está alugado, né? Como está alugado, automaticamente o inquilino tem que pagar, você entende? E aí, automaticamente, o dono do estabelecimento vai distribuir parte daquele lucro para você, que é parte também, vamos colocar assim, é também dono daquela empresa. A partir do momento que você compra lá o fundo imobiliário, você passa a ser um pequeno dono também de uma parte daquela empresa. Então você tem todo o direito de receber esse aluguel, tá certo? E para você ter hoje em dia em torno de, olha só a diferença do fundo imobiliário, dos FIIs, dos fundos imobiliários para a poupança. Para você ter uma renda passiva de R$500 por mês na poupança, você tem que ter investido R$100 mil, beleza? Para você ter uma renda passiva com fundos imobiliários hoje, você precisa ter 42 mil investido. Então você com 42 mil investido já recebe R$505 por mês. Olha só, você recebe R$505 por mês. Um pouco mais do que na poupança, só que olha só, você na poupança precisa ter 100 mil. E já de fundos imobiliários, de FIIs, você precisa só ter 42 mil. Olha a diferença. Quer dizer então que quando você tiver em torno de 100 mil, lá nos fundos imobiliários, você vai receber mais ou menos os 1.250 por mês de renda passiva. Entendeu? E outro detalhe importante, os imóveis que a gente compra, eles não valorizam? Quando você compra um terreno, ele valoriza. Quando você compra uma casa, um apartamento, ele valoriza, não é? Os fundos imobiliários que você está comprando também vão valorizar. E a tendência é que esse lucro ele passe a ser maior com o passar do tempo. Coisa que não ocorre com a poupança. Tá certo, gente? Então esses foi aí as dicas aí dos fundos imobiliários, tá? Falar um pouco sobre investimento para que você possa ter uma renda passiva. Lembrando que a renda passiva nada mais é do que uma renda que você recebe sem ter que trabalhar para receber aquela renda, tá? E aí eu sugiro que você estude um pouquinho sobre fundos imobiliários, sobre ações, criptomoedas, CDB, CDI. Existem várias formas de investir que são mais rentáveis do que a poupança, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, galera!